Boa noite. Somos alunas da Faculdade Faiara, do Polo Vigia, e estamos cursando o 8º semestre de licenciatura em Pedagogia, da disciplina Organização da Educação no Brasil, orientado pela professora Itamara Gomes. E vamos abordar 3 temas aqui. Educação no Brasil, a importância da pandemia, os impactos da pandemia na educação e o modelo de escola atual. Bom, a educação no Brasil, em que outros aspectos históricos, era muito mais precária do que hoje em dia, né? Vamos dizer assim. Hoje a educação ela apresenta um pequeno avanço assim, significativo no que se diz respeito a fatores como a infraestrutura, formação de professores, material didático, inovações tecnológicas, entre outros aspectos. Mesmo com toda essa inovação, a escola pública ela não tem conseguido obter novos aspectos de aprendizagem, como, por exemplo, a aquisição da leitura e a escrita. Que essa deficiência na leitura e na escrita, a gente vai ver lá na frente quanto vai prejudicar o aluno, a pouca leitura, a falta da leitura, o quanto isso vai prejudicar o aluno lá na frente no momento que ele estiver fazendo um processo seletivo, por exemplo. Quais foram os impactos que a pandemia causou na educação? Primeiro foi o isolamento, que nos criou novos hábitos e comportamentos, tanto nas famílias quanto nas instituições de ensino, que estão revendo uma série de processos, estrutura e metodologia. A questão é que todos nós fomos pegos de surpresa, em maior ou menor grau, onde a comunidade teve que se adequar, Os professores eles tiveram que vivenciar novas formas de ensinar, novas ferramentas de avaliação, como aprender no digital, que também é uma questão de se pontuar a desigualdade gigante entre os sistemas públicos e privados da educação básica e a própria distância social entre as famílias dos estudantes, enquanto alunos de escolas particulares aprendem por meio de diversos recursos, videoaula ou gravado, tipo assim, envio de tarefas, mentoria e sessão em grupos menores para tirar dúvidas, professor com aluno. Em outras questões, os outros estudantes de escola pública, eles não tenham essa disponibilidade, até porque muitos não têm acesso à internet, então fica um pouco mais difícil para eles. Boa noite, eu me chamo Gisele Siqueira e eu vou falar um pouco sobre a escola ideal. Que no meu ponto de vista, o modelo de escola ideal seria uma escola que atendesse a necessidade de todos. No entanto, é utópico pensar dessa forma, tendo visto que cada aluno tem suas particularidades. Cada criança, jovem ou adulto, levam tempos diferentes para aprender e absorver os conteúdos que são ensinados em sala de aula. E as escolas, por sua vez, procuram passar os conteúdos na velocidade que acham melhor. Nem tanto na velocidade que acham melhor, mas eles têm um cronograma a seguir, Eles têm que cumprir aquilo que o Estado determinou. E esperam que os alunos sejam capazes de acompanhar. Só que a gente vê que a realidade é outra. Nem todos os alunos aprendem da mesma forma, com a mesma velocidade. E se a escola não der atenção para as diferentes necessidades dos estudantes, eles acabam deixando muitos jovens para trás no caminho da aprendizagem, caminho no processo de ensino-aprendizagem. E isso vai se refletir futuramente, isso vai se refletir lá na frente, como a gente falou no início, Chegar o momento do Enem, um processo seletivo,
o aluno não vai estar preparado. Aquele aluno que não conseguiu acompanhar, ele não vai estar preparado para passar. Por mais que ele estude, ele não consegue alcançar a média para entrar na faculdade, porque algo aconteceu lá atrás. Ele ficou com uma deficiência de ensino lá atrás. Porque não foi a escola, como é que se diz? A escola não conseguiu, não se adequou à forma daquele aluno de aprender, não conseguiu ver que aquele aluno não aprendeu como os outros, não tem a mesma facilidade, né? Tem criança que aprende a ler mais cedo, como tem criança que aprende a ler mais tarde. Então a escola tem que ter uma visão especial para esses alunos. Agora, como a Mayra falou, nesse período de pandemia, as escolas particulares montaram videoaulas, tem N opções para que a criança continue a estudar. Já a escola pública não tem como, não conseguiu alcançar os alunos, porque não estava preparada, ninguém estava, nenhuma instituição, porque a gente não esperava por isso. E da escola pública, a gente por mais que tivessem aulas online, a gente tem que ver que a realidade é outra daqueles alunos. São bem diferentes. São alunos que moram na zona rural, que às vezes os pais são analfabetos e não tem um suporte para ensinar aquelas crianças, precisam sair para trabalhar, porque se engana quem pensa que todos ficaram em casa. Não, teve pai de família, mãe de família que precisou sair para trabalhar, voltar para casa, e as crianças ficaram só. Às vezes as mais velhas cuidando das mais novas, e elas sozinhas, por mais que elas tivessem acesso naquele momento à internet, elas precisavam da ajuda de um adulto ali por perto para orientá-las. E não tem, ou seja, ficou para trás. Mas será que não vão conseguir recuperar esse tempo perdido? O que o Estado vai fazer? Fica a pergunta, o que o Estado vai fazer? Vai no próximo ano colocar um supletivo? Fazer com que esses alunos não percam um ano? Mas o que eles tiraram de aprendizado nesse momento tão difícil que todo mundo passou? Será que a escola está aberta para esse debate com as crianças quando voltar o período? O que elas aprenderam? Vão estar preparadas para isso? Não seria melhor correr atrás desse ano que ficou do que juntar 2 séries, se for o caso de supletivo? Se eles já não conseguem muitas vezes acompanhar fazendo uma única série, imagina fazendo 2 séries ao mesmo tempo, né? Como isso vai ficar lá na frente? Então foi uma situação que pegou todos de surpresa e infelizmente a escola pública não tem estrutura, por mais que tivesse estrutura não vai conseguir alcançar todos por conta das dificuldades de cada família. Quer acrescentar alguma coisa, Ju ou Mayra? Eu acho que eu falei demais aqui. Alguma coisa a acrescentar? Então, boa noite. E esse foi o nosso trabalho e obrigada.